Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar a respeito de Star Wars, do que tá acontecendo nesse universo, né, que acabou não trazendo muitas novidades no Disney Plus Day, e principalmente a respeito de Rogue Squadron, que é o filme dirigido pela Patty Jenkins, ou que talvez seja dirigido por outro diretor, ou que talvez nem saia do papel, né, porque as notícias não são tão positivas assim. Então, vamos lá! Entrando de cabeça no assunto, eu não queria nem falar somente a respeito do fato da Patty Jenkins estar possivelmente saindo de Rogue Squadron. Eu queria primeiro, né, Rogue Squadron, só explicando pra vocês, é aquele filme da Patty Jenkins que eles mostraram, inclusive uma imagem dela vestida de piloto de avião, né, que ela faria pra Disney. Parece que isso não vai mais acontecer, né? Geralmente quando eles começam a citar que o filme vai ser atrasado, o filme seria lançado em 2023, que já é um bom tempo pra produção de um filme acontecer, eles falaram na semana passada que o filme na verdade seria prorrogado, e agora foi revelado que existem diferenças criativas entre a diretora e os executivos da Disney. Só que essas diferenças criativas já aconteceram várias vezes, né, com várias pessoas ali dentro, principalmente com vários diretores que eu me lembro de cabeça. Isso aconteceu com o Lord e com o Miller, né, que estavam fazendo o filme do Han Solo. Isso aconteceu também com Gareth Edwards, né, que ia fazer o filme Rogue One, né, ele acabou fazendo o filme Rogue One, mas existiam divergências criativas, eles chamaram o Tony Gilroy para finalizar o filme, e também aconteceram divergências criativas na própria trilogia principal, né, do episódio 7, 8 e 9, porque, se não me engano, né, o Colin Trevorrow faria o último filme, né, o episódio 7 ficaria, né, a cargo do J.J. Abrams, que produziria a trilogia inteira. Aí o próximo filme seria dirigido pelo Rian Johnson e finalmente o último filme seria dirigido pelo Colin Trevorrow, mas isso não aconteceu. O Rian Johnson teve tanta liberdade criativa que eles acabaram tendo que voltar pro J.J. Abrams para ele tentar consertar o que tinha acontecido no episódio 8, foi toda uma confusão, o que mostra que tá faltando liderança dentro da Lucasfilm, né? São muitas divergências criativas em praticamente todos os projetos, o que mostra que tá acontecendo algum erro de comunicação, ou eles não têm um projeto de longo prazo para chegar e falar, olha, vocês têm que fazer isso, 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 vocês aceitam dirigir o filme, ou não, se vocês não aceitarem fazer dessa forma, né? Assim como a Marvel faz, assim como Kevin Feige parece que já deixa tudo bem claro para os diretores, com algumas exceções, né, que já aconteceram, como o filme do Homem-Formiga, como o Doutor Estranho 2, que acabaram perdendo seus diretores, mas não é algo tão comum de acontecer como está acontecendo agora na Lucasfilm sob a chefia da Kathleen Kennedy. Muitos diretores estão desistindo dos próprios projetos, justamente porque eles têm divergências criativas com a equipe que é chefiada pela Kathleen Kennedy. Então acho que é uma falta de organização e uma falta de projeto, e eles têm pessoas capacitadas, né, para tomarem conta disso. Só que saiu a notícia que a Kathleen Kennedy vai ficar até 2024 dentro da Lucasfilm. Eu particularmente entendo a decisão, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês porque essa decisão até faz sentido dentro da Disney, mas eu pelo menos gostaria de ver outra pessoa no cargo, né, que não a Kathleen Kennedy. A Kathleen Kennedy, só explicando para vocês, é uma produtora histórica em Hollywood. Ela já fez muitas coisas, para vocês terem uma ideia, ela é a produtora executiva de Volta para o Futuro, de Gremlins, de A Lista de Schindler, né, de muitos filmes diferentes. Ela sempre trabalhou com o Steven Spielberg, e o Steven Spielberg não só, né, era um grande amigo do George Lucas, como é um cara extremamente influente. Então ela acabou caindo na chefia da Lucasfilm quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, com a bênção inclusive do George Lucas. O George Lucas participou de entrevistas junto com a Kathleen Kennedy, então foi uma junção, né, de certa forma, foi uma passada da tocha do George Lucas para Kathleen Kennedy. E eu sei que as pessoas gostam de falar, né, que desde que a Disney comprou Star Wars está sendo uma desgraça, mas a gente tem que analisar os números, porque as empresas pensam dessa forma. Não dá pra gente pensar somente na receptividade dos fãs, a gente tem que pensar também na parte financeira para ver se valeu a pena, né, essa compra, se a Kathleen Kennedy tá fazendo um bom trabalho nesse sentido. Eu não sei, né, porque a gente não tem uma ideia do potencial que Star Wars poderia ter se ele tivesse continuado, né, agradando muitos fãs, mas a gente tem que considerar que de 2015 até 2021 eles lançaram 5 filmes diferentes, ou seja, lançaram praticamente um filme por ano. Obviamente a compra não aconteceu em 2015, aconteceu um pouco antes, mas a partir do momento que eles começaram a lançar filmes,
eles conseguiram lançar um filme por ano entre 2015 e 2019. Então, no ano de 2015, eles lançaram, obviamente, Despertar da Força, que bateu a marca de 2 bilhões de dólares. Então a Disney já chegou com o pé na porta, né, na saga Star Wars. Depois eles lançaram Rogue One, que também bateu a marca de 1 bilhão de dólares. Então 2 filmes bilionários em 2 anos. Depois eles lançaram Os Últimos Jedi, que fez 1,3 bilhão de dólares, ou seja, mais um grande filme bilionário. Depois eles lançaram um filme Solo, que foi um filme caríssimo e que acabou sendo um fracasso financeiro. E depois eles lançaram A Ascensão de Skywalker, que foi muito mal recebido pelos fãs e que acabou fazendo somente 1 bilhão de dólares. Então o pior dos filmes foi o filme do Han Solo, que fez 400 milhões de dólares mais ou menos, e o filme Ascensão de Skywalker, que fez 1 bilhão de dólares. E não só isso, nesse período de 6 anos eles lançaram The Mandalorian, que é uma série de extremo sucesso, né, uma série histórica aí pro Disney Plus, conseguiu trazer 10 milhões de pessoas no primeiro dia, então é uma série muito lucrativa. Eles estão trazendo agora The Book of Boba Fett, né, o livro do Boba Fett, que provavelmente vai atrair muita gente de novo. Eles lançaram a série The Bad Batch, que é uma série de animação muito boa também. Eles lançaram livros, eles conseguiram trazer a fandom de Star Wars de volta. Não que a fandom não existisse mais, né? Mas muitas pessoas gostavam dos filmes, falavam a respeito dos filmes, mas não tinham essa expectativa de que a série fosse retornar com tudo, o que aconteceu com a Disney. Então, eu particularmente não concordo com o rumo que a franquia tomou. Eu acho que eles lançaram filmes demais em um período tão curto. Eles deveriam estar lançando um filme a cada 2 anos. Eles deveriam ter lançado primeiro a trilogia, depois lançassem essas histórias, né, como Rogue One, como o filme do Han Solo, que eu também acho que não deveria ter sido feito. Eu acho que foi um filme completamente descartável dentro da mitologia de Star Wars, mas é um filme que eu gosto, não é um filme ruim, né? É um filme que dá pra aproveitar, é um filme que funciona muito bem dentro da franquia. Só que eu acho que eles acabaram indo com muita sede ao pote. Eu acho que eles tentaram explorar demais essa saga em um período muito curto de tempo. Pra vocês terem uma ideia, eles estavam inclusive estudando lançar 2 filmes de Star Wars por ano, não só um, né, como 2 filmes de Star Wars. Eu acho que isso acaba atrapalhando porque eles claramente não tinham se organizado. O próprio Rian Johnson falou que eles não sabiam, né? Eles fizeram o episódio 7 sem saber o que eles queriam no episódio 8, sem saber o que eles queriam no episódio 9, e muitas pessoas criticaram a Disney por causa disso, que eles fizeram a trilogia sem ter um plano, o que eu concordo. E toda essa situação, né, envolvendo a trilogia principal, na minha opinião, ajuda a criar essas divergências criativas entre os executivos e os diretores que estão trabalhando nos projetos, porque a Disney foi muito criticada por não ter o controle da trilogia principal. Então agora eles estão querendo impor a vontade nesses projetos solos, né, nesses projetos secundários, né, digamos assim, que não fazem parte de nenhuma grande trilogia. Então eles estão querendo pesar demais a mão por um lado, enquanto por outro lado, né, eles deixaram meio que os diretores decidirem o que iria acontecer. Eu já falei, né, na época que o filme Ascensão de Skywalker foi lançado, se eu fosse o Bob Iger, que era o CEO da Disney na época, eu teria aproveitado e falado: ó, Kathleen Kennedy, parabéns, você conseguiu completar, né, essa trilogia, mas agora a gente vai seguir em outro caminho. Coloca alguém que já é da Lucasfilm faz tempo, né, como por exemplo o Dave Filoni. O Dave Filoni participa de tudo que tem a ver com Star Wars, ele era praticamente o Padawan, né, do George Lucas. O George Lucas criou ele ali dentro da franquia de Star Wars, então ele conhece muito bem, ele conhece todos os cantos ali da saga. Com certeza ele poderia ter dado um rumo muito melhor do que a Kathleen Kennedy. Eu acho que depois que a trilogia acabou, era o momento correto para tirar ela, só que agora ela renovou o contrato até 2024. Eu não acho que o contrato dela vá avançar além de 2024, só que eu acho que renovar o contrato com ela não foi uma decisão tão boa assim, mesmo que financeiramente, como eu falei, a Disney conseguiu sim lucrar muito, né, com a saga Star Wars como um todo, mesmo que os fãs tentem insistir que ela não conseguiu. E aquela velha situação, né, se todo mundo tá tendo divergências criativas com a Kathleen Kennedy, será que não é ela a errada da situação? Ela brigou com Gareth Edwards, ela brigou com Phil Lord, com Chris Miller, ela brigou com a Patty Jenkins agora, aparentemente, né, não sei se brigou, mas pelo menos divergências criativas já são um fato a essa altura. Ela brigou com Colin Trevorrow, né, o J.J. Abrams é um cara extremamente
fiel à companhia, né, vamos dizer assim. Ele é um produtor, ele tem a Bad Robot, então era muito interessante para ele produzir o filme, porque a produtora dele, Bad Robot, estava envolvida, então talvez por isso ele não tenha questionado muito as decisões ali da Kathleen Kennedy, ele tenha agido mais, né, do lado do estúdio do que do lado criativo, mas de qualquer forma, eu acho que já deu o tempo dela, talvez até 2024 ela vai conseguir concluir esses projetos que já estão em andamento, que são projetos que ela colocou, né, em movimento. Então eu acho que 2024 seria o limite do limite para eles tirarem a Kathleen Kennedy e possivelmente colocarem outra pessoa no lugar, de preferência, na minha opinião, o Dave Filoni. Então é isso, eu queria saber a opinião de vocês. Eu fui surpreendido por essa renovação de contrato da Kathleen Kennedy, eu não esperava que isso fosse acontecer, porque foi uma presidência muito tumultuada, né, desde 2012, como eu falei. Ela, na verdade, foi contratada um pouquinho antes da Disney comprar para ser executiva ali junto com o George Lucas, porque o George Lucas já estava meio desencanadão, provavelmente já planejando a venda para Disney. Então ela vai completar 12 anos no cargo, né, até 2024, e eu acho que ela não deveria ter passado nem dos 8 anos no cargo, porque, como eu disse, ela deveria ter sido demitida depois de Ascensão de Skywalker. Mas de qualquer forma, como eu disse, eu mostrei os números aqui para vocês, não foi uma presidência ruim, com certeza a Lucasfilm deu muito lucro para Disney, isso sem nem falar da venda de merchandising, onde Star Wars continua sendo uma das maiores potências do entretenimento. Com certeza, eles continuam dando muito lucro para Disney através desse segmento. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa renovação da Kathleen Kennedy, o que vocês acham das divergências criativas com a Patty Jenkins. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.